Pessoal, agora sim é definitivo. Estamos introduzindo a nossa prática em lâmina de platina, né? A gente agora tem aí na nossa imagem a nossa lâmina de platina, né? Essa eu adquiri em Joinville. Essa foi adquirida em uma empresa de Joinville, mas aqui no Brasil nós temos disponível produto oferecido, né, fornecido pela CNG e por essa empresa de Joinville. E o que é que a gente tem aqui, ó? Qual é a nossa ideia? É chegar nesse objetivo. Essa primeira etapa, essa etapa inicial, onde a gente tem a adaptação da platina sobre o nosso preparo, né? Essa fase inicial, porque entenda, a platina é um veículo, ela é apenas isso, ela é um veículo, assim como o refratário é um veículo. A cerâmica será aplicada sobre esse veículo. Para essa cerâmica ser aplicada sobre o veículo, esse veículo tem que estar perfeitamente adaptado no troquel, né? Então a platina será colocada nesse preparo e percebam que o afastamento cervical, tá? A remoção da gengiva nessa zona cervical, ela é feita de forma aguda. Isso é a maneira como eu gosto de fazer. Eu retiro bem, eu crio esse pescoço na cervical de forma que eu consiga ter uma marcação firme do término, de maneira que o término fique bem agudo, fique bem visível, bem marcado, tá bom? Fazendo isso, durante a modelagem da platina ao redor do nosso preparo, eu vou conseguir ver a marca do preparo de forma bem nítida, tá certo? Evitando assim erros que eu já cometi no passado, né? Que é estar cobrindo a platina no preparo e acabar perdendo a referência, tá? Então quando a gente vai começar esse processo, a primeira coisa que a gente faz é colocar a nossa platina, que normalmente vem nessas folhinhas, né? Algumas marcas compradas fora do Brasil, elas já vêm com as marcações médias do tamanho dos dentes, tá? Mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente normalmente tem essa folha, essa folhinha. Então, eu coloco a folha ao redor do preparo para eu ter uma noção de o quanto eu vou tirar, tá? O quanto de platina eu vou cortar para nem ser econômico demais, às vezes a gente tem essa preocupação, né, de desperdiçar o material e tal. Eu não vou tirar nem de mais nem de menos, então eu pego a lâmina de bisturi, faço essa marcaçãozinha de referência, né, abro a folha e agora, ó, eu sei onde é mais ou menos que eu vou fazer o meu corte, tá bom? Eu sei onde é mais ou menos que eu vou remover a platina com a qual eu vou trabalhar. Então pego aí uma lâmina número 11, né, pego um bisturi montado com a lâmina 11, corto, pode cortar. E uma vez que a gente faz esse corte, né, a gente vai tirar esse pedacinho, tá bom? Eu recomendo que você corte até o final, tá? E vamos colocar no nosso preparo e avaliar se o pedaço que a gente cortou é suficiente, tá certo? Lembrando, para evitar desperdícios, é muito melhor que você corte com uma margenzinha de 2 milímetros de segurança para cada lado, tá, pessoal? Então, ó, você vai abraçar e com os dedos você já vai fazer uma pressão proximal, vai fazer uma pressãozinha com o dedo ali na região mesial e na região distal para já garantir ali um assentamento inicial, tá? Você vai checar se está tudo nas dimensões corretas, não tem erro, não tem dificuldade, não tem segredo nessa etapa, entendeu? Então, uma vez que você conferiu que comprimento está adequado, largura está adequada, que você pode abraçar isso aí, tá? E lembrando, vai ser assim com todos os dentes. Evita de sair amassando com os dedos de qualquer jeito, porque senão você vai só amontoar a platina, vai gerar espaços e isso não é legal, tá? Você vai abraçar com os dedos, vai fazer essa pressão proximal para iniciar uma adaptação, somente com os dedos, tá? Depois a gente vai conversar um pouco sobre instrumentais, sobre que tipo de instrumentos você pode ter para poder executar, né, esse tipo de trabalho. Inicialmente, pinça. É fundamental você ter uma pinça, tá certo? Você precisa ter uma pinça de sobrancelha. Isso aí é uma pinça de sobrancelha que eu comprei no Mercado Livre, ou foi na Amazon, não lembro agora, mas coisa barata, coisa que você compra na China, tá? Então, ó, com cuidado, você já vai pegar esse instrumental e vai colocar, vai fazer uma modelagem. Isso é uma modelagem, a gente chama de brunir, né? Brunir a platina, ó. Você vai dobrando ela com cuidado, como se você estivesse dobrando uma camisa, como se você estivesse dobrando uma roupa,
tá? Ter esse cuidado, mais uma vez, evita que a sua platina fique emboloada, fique amontoada, criando espaços desnecessários. Lembrem-se que essa platina está ocupando o espaço que vai ser o futuro espaço do cimento, né? Então, sempre, instrumental e os dedos. Os dedos são uma ferramenta fundamental nesse processo. Então, a gente vai dobrando com calma, evitando que ela crie vincos. E como eu disse, você vai dobrando como se estivesse dobrando uma roupa, tá? É como se você estivesse dobrando uma camisa, certo? Olha só, olha que legal. Sigo com os movimentos da pinça, com calma. Quando vocês verem de frente para o vestibular, vocês vão ver que está bem lisinha, bem retinha, sem vinco. Olha só, olha a vestibular, sem vinco nenhum. Tá? A gente vai dobrar ela bem retinha. Tá, isso aí é a condução ideal quando a gente fala de dobrar a platina, tá? Todas devem ter aí uma espessura média de 0.02, 0.002, que seria mais fina ainda, tá? Eu pego uma tesoura, corto essas pontas aí para diminuir a espessura nessa zona do ângulo, e aí você vai dobrar, você vai deitar esse excesso incisal, você vai cobrir todo esse aspecto aí incisal, você vai jogar para trás, tá? Esses pedacinhos, lembrando, a gente sempre guarda os pedaços, tá, pessoal? Que a gente vai relaminar no futuro, então todo pedacinho que você pode guardar, você guarda, tá certo? Ó, a gente segue aí dobrando, como se fosse um envelope, fazendo essa pressão, tá? É um momento em que você tem que controlar a força aí, no caso do gesso. Se for um troquel impresso, é mais interessante, porque o troquel impresso não quebra fácil como o gesso, né? Então, se você fizer muita pressão de maneira equivocada, descontrolada, você pode quebrar um pedaço da margem, tá bom? Então, ó, o tempo todo eu estou com o mesmo instrumento, estou com o cabo da pinça, pode ser um cabo de pincel, tá? Aquelas espátulas, né? O cabo de qualquer coisa, né? Recentemente eu utilizei um cabo de chifre, né? O chifre de animal, eu usei uma pedra, desgastei esse chifre e fiz uma espátula para brunir platina, tá? Então, essas pontas aí vão ser uma zona onde vai se acumular um pouco de material, tá? Ó, isso aí é um pincel da Smile Line, que eu uso só o cabo, né? A ponta do pincel se acabou, não serve mais, aí eu aproveito o cabo, ó, que é de metal, e faço essa pressão, ó, brunindo a platina. Eu estou empurrando a platina contra o gesso para poder fazer essa modelagem da melhor maneira possível, de forma que essa modelagem fique a mais justa possível do preparo. Aí eu vou fazendo esse esfregaço, aí vocês vão já ver eu passando esse instrumento metálico na vestibular para, né, eu vou esfregar com movimentos de vai e vem, mantendo a pressão para poder a platina ficar bem conectada, né, bem justa ao preparo. Tá? E são movimentos repetitivos, como vocês podem ver aí, a gente faz a mesma coisa o tempo todo. Eu estou fazendo devagar, com calma para vocês verem, tá bom? Vou mostrar mais adiante o mesmo exemplo num dente que não é um dente tão plano como o central, né? Ó, e aí a gente vai com o polegar, eu vou apertando um pouco, deslizando o dedo na vestibular para começar a visualizar o término. E ó, tá se formando um vinco ali, né? Tá se formando um pequeno vinco, então eu tenho que minimizar esse vinco. Vincos vão aparecer, né? Esses montinhos, esses pequenos montinhos aí, ó, de platina dobrada no lugar que a gente queria que ela não dobrasse, isso aí vai acabar acontecendo em algum lugar. A gente tem que minimizar, tá? Ó, com o cabo do pincel, eu dobro um pouquinho, ó. Percebam que eu não dobro com pressa, né, ó, vou apertando contra o preparo, minimizando os vincos e tentando visualizar o meu término. Tem colegas que não gostam de fazer um afastamento gengival tão firme, porque tem um pouco de dificuldade de tirar, né? Eu já prefiro assim, no caso do gesso, eu prefiro fazer aquele afastamento gengival bem marcado para poder o meu término ficar bem visível, tá certo? Então, ó, aos poucos vocês vão visualizando a extensão do preparo na vestibular. Com a ajuda da pinça eu vou fazendo essa dobra para minimizar o vinco,
tá? Novamente, insisto nesse detalhe. E ó, a gente vai empurrando devagar, cuidado para não rasgar a platina nessa hora, tá? Procura, já que a gente está numa região que é curva, né? Ó, eu pego um instrumento rombo. Isso aí é para fazer crochê, tá, pessoal? Isso aí é um instrumental que a minha mãe usa para fazer crochê. Você compra isso na Amazon, eu posso disponibilizar o link disso para vocês depois. Você compra por R$30, vem vários tamanhos, ó. Ou então na Dental, um brunidor de amálgama, tem a mesma ponta, essa ponta arredondada, certo? Essa ponta onde você consegue fazer pressão sem rasgar, né? E ó, toda a extensão do meu término está visível. Percebam que toda a extensão do meu término está perfeitamente visível, né? Nesse momento, eu já tenho praticamente a platina toda envolvida no preparo, só que isso exige agora, daqui para frente, alguns acabamentos, né? Um refino. A gente vai fazendo esse movimento, empurrando e deslizando, para garantir uma brunidura, né? Uma modelagem desse preparo utilizando essa platina, tá? Vocês percebem vários excessos, vocês vão ver que vários movimentos vão ser muito repetitivos, eu vou fazer o mesmo movimento várias vezes, e aí só vocês fazendo, para vocês terem a experiência sensorial, né? O toque, vocês vão sentir se a platina está frouxa, se ela está bem íntima, se ela está bem apertada, bem justa ao preparo, né? E brunidura, sempre brunindo, visualizando. Ó, a cada momento vocês vão vendo aí que parece que está mais próximo, né? Está mais íntimo. Ó, e aí isso é depois do preparo, né? A extensão depois do término, né? Eu vou apertá-la também porque daqui a pouco eu vou cortar, né? Tem um detalhe importante aqui que é a superfície da minha mesa, né? A superfície da minha mesa, ela é um couro, né? Isso aí é tipo um couro, não é madeira, né? Então eu posso deitar o preparo em cima sem correr o risco de quebrar o troquel. Então estou brunindo aí com o instrumental que eu falei que eu fiz com osso, com chifre, desculpe. Isso é um cabo de um garfinho de petisco. Eu desgastei a ponta e fiz essa espátula, digamos assim, né? Essa ferramenta aí, exclusivamente para brunir platina. Ela é bem leve, não tem ponta, a ponta é romba. É muito importante que na superfície vestibular você utilize qualquer objeto, pessoal, rombo, redondo, convexo, para evitar de rasgar a platina. E aí está praticamente pronto. Tá praticamente pronto. Daqui a pouco eu vou pegar o bisturi, né? Vou pegar o bisturi e vou cortar todo esse excesso que está depois do término. Tá? Todo esse excesso que está depois do término, a gente vai cortar para poder depois conseguir remover essa platina daí e aplicar o nosso wash, tá certo? Fazer a aplicação do nosso wash cerâmico da mesma maneira que fazemos nos troquéis refratários. Do wash em diante, basicamente é tudo a mesma coisa, né? E esse começo aí, esse início da técnica, né, que é brunir a platina, garantir esses términos bem visíveis, tá? Isso era uma coisa que eu errava muito no começo, porque eu fazia o wash e ficava aplicando, quando eu tirava a platina, quando eu botava o dente no lugar, para poder ver como é que ficou a faceta, ficava faltando material na cervical. Então, existem maneiras de controlar isso, né? Uma delas é essa daí, deixando o término visível, então aplicando com excessos, né? Então a gente pega uma lâmina nova, uma lâmina número 11 de bisturi, tá? Você pode usar uma tesoura também, eu prefiro lâmina 11 de bisturi, e a gente vai cortando, ó. Você começa delimitando, vai fazendo uma pequena pressão, com cuidado, vai cortando e vai começando a rasgar esse excesso, certo? Lembrando, mais uma vez, que a gente pega esse excesso de material e guarda, né? A gente nunca joga isso fora, a gente pega esse excesso de material e a gente deve guardar, porque depois essa platina pode ser perfeitamente reciclada, né? É uma das grandes vantagens de se utilizar esse material e é uma das coisas que faz com que esse material seja um material barato. Na medida em que você vai usando
porque você vai reaproveitar as sobras, você vai reaproveitar os excessos e relaminar, né? É um metal que tem um ponto de fusão altíssimo. Então, quando você derrete isso, né, quando a indústria, a empresa que vende, derrete isso para você, ela manda embora todas as impurezas, né, e pode relaminar a sua platina, diminuindo o custo de aquisição do material. Tá? Então, isso é um dos grandes fatores que tornam a platina um material barato de se utilizar. Aquele susto que a gente tem quando a gente compra a platina, a gente pensa, poxa, é muito caro. Aqui no Brasil, por exemplo, acho que a grama a R$ 600 a grama, mais ou menos, né? 2 gramas a 1.200, R$ 1.100. Isso gera um susto, né? É porque a primeira aquisição, a segunda aquisição, ela é mais cara. Mas na medida em que você vai comprando, vai usando a platina, vai guardando essas sobras, guardando 1 grama, 2 gramas, 3, 4 gramas de sobras, você junta tudo num potinho e manda relaminar, né? Você envia para a CNG aqui no Brasil, por exemplo, que relamina tudo isso para você, tá bom? Então, seguindo com o nosso procedimento, a gente está aí tirando, né, todo esse excesso. Vocês vão já ver esse colarinho aí soltando todinho, né? Esse colarinho de platina se soltando todinho. Palatina, você pode deixar esse excesso se você quiser, ou pode tirar um pouco. Eu prefiro tirar um pouco, tá, pessoal? Prefiro tirar um pouquinho, a gente rasga aí ele. Tira um pouco, mas não tira tudo, porque tem que ficar um pouquinho para poder a gente agarrar com a pinça lá no final de tudo, né? Na hora de remover a platina. Então, a gente vai tirando com cuidado para não rasgar, certo? E lembra daquele pré-molar que eu mostrei lá no começo do vídeo? Então a gente está praticamente, olha que perfeito, olha que legal, né? Você pode tirar todas elas dos troquéis, botar no modelo rígido, fazer uma foto se você quiser, tá? É muito legal, é muito bonito, tá bom? Nessa etapa aí você já pode pegar uma tesoura se você quiser, você pode cortar, tirar esse excesso todo de uma vez. A gente praticamente adaptou ela toda. E aí o que é que vai acontecer depois daí, né? Depois que eu fizer isso com todos os dentes do trabalho envolvido, né? Eu tenho que tirar essa platina daí, tá? Quando você for tirar, é lógico que ela vai deformar um pouco, é lógico que ela vai desadaptar um pouco. Ela está presa, tá vendo? Ela está agarrada no preparo. Está agarrada pelas margens. As margens estão como se fossem retentivas, sabe? Então, para isso, eu vou utilizar uma pinça, a ponta do bisturi, e vou tentar soltar um pouco ela sem deformar tanto, ou deformando o mínimo possível o preparo que eu bruni, tá? Vai deformar, mas você vai tentar deformar o mínimo possível. Eu aplico um wash ou 2. Eu aplico uma queima de wash ou 2, para poder uma fina camada de cerâmica começar a endurecer na superfície dessa platina, e eu vou então quebrá-la e aplicar a cerâmica de novo e quebrar novamente. Ó, pessoal, assim como eu comentei com vocês, a gente já fez uma demonstração com o incisivo central, tá? Lembrando, o incisivo central é um dente mais plano, né? Então o dente mais plano, ele é um dente mais fácil da gente fazer essa modelagem, tá? Vocês vão perceber aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui a mais, ó. Vocês vão perceber que quando ele é um dente plano, ele tem menos convexidade, então ele acaba sendo mais favorável para você fazer essas curvas. Quando você vem para um dente mais convexo, como o canino e principalmente os premolares, você tem que fazer as suas dobras de uma forma estratégica para você não ter muitas estrias, para você não ficar emboloando a platina, e sempre que você dá um nó, uma espécie de nó nela, você fica amontoando ela, ela vai ficando mais grossa, né? Ela fica mais espessa e isso não é favorável, tá? Então, mais uma vez, a gente pega aqui, ó, a gente começa escolhendo o nosso tamanho, né? Lembrando algumas marcas, não no Brasil, tá? Não no Brasil, mas algumas marcas têm já as marcações dos dentes, né? Eu gosto de fazer a seleção por mim mesmo, tá? Não economizem muito pelo fato da platina não ser barata, porque se você cortar um pedaço muito pequeno, você vai ter dificuldade de fazer a modelagem, né? De você fazer a brunidura. Então, ó, lembrando, afastamento
gengival bem marcado, né? Eu gosto de fazer assim, deixar ele bem marcado. Eu entro bem com a broca nessa região para deixar ele realmente, ó, bem laminado, né? Eu deixo essa marcação bem aguda para poder facilitar a minha marcação quando eu cobrir isso aqui com platina, né? Então, ó, eu faço a platina sobrando um pouco para além desse término, né? Eu aperto um pouco aqui, vou lá com a lâmina de bisturi, marco ali, ó, faço um furinho, pronto, é suficiente. Ó, eu abro, tá aqui o meu furinho bem aqui, ó, tá aqui o furinho, e aí eu corto com a tesoura, ou com o próprio bisturi, né? Ó, faço um corte assim, ó, olha só. Ó, deixa eu colocar mais aqui. Pronto, cortei a platina, né? Isso aqui é suficiente. E aí, ó, agora você vai abraçar o preparo, tá bom? Primeira coisa que você faz é isso, você abraça o preparo. Eu abraço o preparo, aperto um pouco e tento com a pinça, ó, uma pinça, isso aqui é uma pinça qualquer, tá? Lembrando, isso aqui a gente compra no Mercado Livre, na Amazon, você pode usar diferentes tipos de pinça, não tem problema. Tá? Então, venho aqui, ó, eu vou organizando a maneira como eu vou cobrir esse dente. Ó. É como se você estivesse vestindo uma roupinha no seu dente. Tá? E como a platina se modela ao preparo, esse processo ele pode ser alcançado com sucesso. Mas não é porque a platina se modela ao preparo que você vai dobrá-la de qualquer jeito, né? Ah, a platina ela se modela, então eu vou dobrar aqui, vou só amassar aqui. Não, se você amassar ela de qualquer jeito, ela não vai modelar bem, tá? Então, ó, eu vou fechando ela com cuidado, como se eu estivesse colocando uma roupinha, né? Uma gravatinha, enfim, ó. Olha só. Ó. Ó, na frente como é que tá ficando, ó. Eu tô vendo que tá formando um vinco. Bem aqui, tem um vinco, ó. Tá querendo criar um vinco. Os vincos, eles fazem parte desse processo. Eles podem acontecer. Só que você tenta deixar o mínimo de vincos assim possível, tá bom? Então, vou tentar voltar aqui um pouco para tentar evitar esse vinco. Deixa eu pegar um instrumental aqui. Ó, eu dobro aqui um pouquinho assim para poder tentar evitar esse vinco. Quanto mais convexo o dente, maior a probabilidade de ter vinco, né? No caso do canino, tá bom? Você pode utilizar a unha um pouquinho para poder ir espalhando ela um pouco aqui na frente, tá? Ó, venho com o instrumento, vamos dar um zoom. Ó, venho com o instrumento, vou puxando um pouco aqui para a palatina. Ela ainda está muito frouxa, né? Ó, porque a gente ainda está muito no começo do processo. Aqui na frente, venho com a pinça, agarro um pouquinho. Ó, agarro um pouco. Aqui também. E é isso, é tudo sobre você agarrar o preparo da melhor maneira possível, né? Pego o instrumento, tudo que eu já dobrei eu vou jogar para trás, apertando um pouco mais, ó, fazendo um pouco mais de pressão, como se eu estivesse escovando a platina para a palatina. Ó, já vai ficando um pouco mais fixo, ó, tá vendo? Ela já vai ficando um pouco mais firme, e aí toda a região incisal, ó, ela já tá mais encaminhada, ela já tá mais modelada, ó, tá vendo? Começa assim mesmo, estranho, parece que você fica naquela insegurança, será que tá dando certo? Né, ó, a gente vai abraçando aqui. Tá vendo por que é que você não pode economizar demais, ó? Porque senão você não tem espaço para segurar, tá vendo?
E aí a gente segue em direção à região marginal, né? Ó, eu com a unha, eu vou empurrando um pouco, vou brunindo um pouco com a unha, só para eu chegar aqui, ó. Para eu chegar no término, tá? Para eu chegar naquela canaleta cervical que o dentista faz. Para quê? Só para eu ter noção de onde é que o término tá. Pronto, eu tenho mais ou menos uma noção aqui de onde o término tá. O que é que eu vou fazer agora? Pinça de novo, e aí eu vou tentar organizar isso aqui sem criar vínculo, sempre tentando minimizar ao máximo a quantidade de vínculos. Ó, vou dobrar a platina nela mesma, aqui, ó, ó o movimento que eu estou fazendo. Ó. Tudo para minimizar a quantidade de vínculos. Estou resolvendo aqui desse lado. Vou tentar dobrar aqui para também evitar um vínculo grande desse lado, ó. Parece que eu vou conseguir. Tá vendo? Eu estou criando um vínculo fora do preparo para ele não acontecer no preparo. Aí eu dobro, ó. Ó, ó o movimento da pinça, ó. Aí eu dobro. Dobro, seguro, agarra com os dedos aqui, ó. Troca de instrumento. Lembrando, esses instrumentos são bem artesanais, quase não existe um objeto específico, né? Existe, mas isso aqui é muito pessoal. Vocês podem usar um palito, sabe? Um pedaço de madeira. Isso não tem regra para usar isso aqui, não. Isso aqui é um cabo do pincel. Estou usando aqui cabo de pincel. Pode ser o final da pinça. Isso aqui é um pedaço de chifre que eu adaptei, né? Eu fiz um acabamento nele e uso para essa finalidade. Ó. Você pode usar qualquer coisa que você achar que se adapte a essa finalidade. Ó. E aí, ó, olha, eu já estou começando a abraçar melhor, adaptar melhor a platina no meu preparo. E aí, na medida que a nossa platina já está melhor modelada no preparo, eu vou usando aqui, ó, esse instrumental que eu também comprei na Amazon. Vou deixar aí dica para vocês, deixar link na descrição para vocês saberem onde é que eu comprei isso aqui. Isso aqui a minha mãe usa para fazer crochê, tá? Então, ó, eu uso ele aqui, ele modela, ele se adapta muito bem a esse pescoço do dente. Nessa região da canaleta do preparo, ó, a canaleta cervical, esse instrumento me ajuda muito a modelar essa região, ó, porque ele é um instrumento rombo, então eu consigo modelar bem essa área. Olha como fica bem adaptado, né? Ó, aqui também. Você pode usar qualquer instrumento que seja duro e com a ponta arredondada, né? Ó, você vê que não é pontiagudo. Se for pontiagudo, vai rasgar a platina, aí você vai desperdiçar material, tá bom? Ó, sigo. Posso passar na superfície inteira, não tem problema, ó. É até legal você fazer isso aqui. Olha como vai ficando, olha como fica bem adaptado. Sentiu que tem um vinco, ó, bem aqui tem um vinco, vamos tentar amassar esse vinco, vamos tentar apertar ele com mais firmeza. Cuidado para não apertar demais e acabar quebrando o preparo, quebrando o gesso lá dentro, tá certo? Ó. Olha o barulho que faz, ó. Isso aqui, a platina está intimamente conectada ao preparo, certo? E aí, tudo isso aqui que está sobrando, eu vou cortar depois, tá? Tudo isso aqui que está sobrando, eu vou cortar depois, para deixar assim, ó. Olha como é que estão os premolares, ó. Eu corto esse excesso depois. Olha como é que estão os premolares. Vou pegar aqui o canino para vocês verem, ó, o outro canino do outro lado, ó. Olha como é que está isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, é isso, é paciência, é calma, tá? A gente vai cortar agora esse excesso. E agora a gente vai recortar os nossos excessos, né? O nosso preparo está corretamente modelado, tá? E agora a gente vai cortar os excessos. Eu gosto de usar lâmina de bisturi, você pode usar uma tesoura fina, né? Uma tesourinha mais pontuda que essa aqui de preferência, tá? Uma tesoura de unha, certo? Então, ó,
marco com firmeza, eu venho aqui o mais próximo possível da borda, mas sem chegar na borda de fato, tá? Ó, vamos aqui. A primeira vez que eu usei platina, eu não removia esse excesso, acabei me ferrando um pouco, tá? Me dei mal. E aí, com o tempo a gente vai descobrindo, né, outras maneiras de fazer as coisas, maneiras melhores, mais eficientes, ó. Marcando aqui. Cuidado para você não se machucar, né, com bisturi, ó. Aí eu vou tirando esse excesso, ó. Ó o excesso aqui, ó. Tá vendo? Ó, vamos marcar aqui. Ó. E a gente vai ficando só para a região do preparo, tá vendo? Ó, a gente segue passando. Na medida que você vai cortando, você vai sentindo a platina querendo sair do lugar. Ela pode até querer abrir um pouco aqui, mas não deixe ela sair completamente do posicionamento que você determinou aqui, ó. Tá bom? Vamos cortar aqui. E pronto. Você pode manter essa região aqui, você pode cortar um pouco. Aqui, como tem só um pouco, eu vou deixar, tá? Então é isso. Agora que você está com a sua platina corretamente modelada, tá bom? O que é que eu gosto de fazer? Minha maneira de fazer. Eu já faço um wash nela aqui, né? Eu vou, antes de fazer esse wash, eu vou soltar um pouco ela aqui, ó. Eu vou soltar um pouco ela na cervical, que ela tá presa. Tá vendo que ela tá presa no preparo, ó? Ela não sai daqui, ela tá agarrando o preparo. Então eu vou soltar um pouco ela aqui, aplico o wash, removo a platina daqui, levo ao forno. E aí eu já vou ter o meu primeiro wash para poder voltar com esse wash para o troquel e fazer a primeira quebra, né? Fazer a primeira quebra dessa cerâmica aqui, beleza? Então, de modelagem é isso. É uma etapa que não vou iludir você. Você vai errar uma vez, duas, três. É um pouco diferente, tá? Pra gente que é acostumado com refratário e tal. Mas é uma arte. Modelar a platina, um dos grandes segredos da técnica está em modelar a platina, né? Brunir a platina corretamente no preparo. Se você fizer essa etapa do jeito certo, o seu caso vai ser um sucesso, não tenho a menor dúvida disso, tá? O segredo da técnica de platina tá aqui, não é na estratificação, é aqui, nessa etapa, tá bom? E você fazer as quebras ao longo de cada queima que você fizer, beleza? Vamos em frente.